Olá, concurseiros do Brasil, vocês que vão prestar o concurso do Ministério Público da União, do MPU. Muito prazer, sou o professor Luiz Santos, professor da Central de Concurso, há muitos anos na casa, lecionando Direito Constitucional, Administrativo e as leis orgânicas. Quero de pronto parabenizá-lo por ter chegado até aqui e desejar a vocês que consigam colher algumas informações que eu vou passar aqui e se dar bem na prova, ser feliz e tomar posse no cargo. Primeiro dizer a vocês que a Lei Complementar 75 de 1993 é a lei que cuida, dos órgãos do Ministério Público da União, que vai envolver, evidentemente, promotores, procuradores, os procuradores chamados de subprocuradores gerais, o Procurador-Geral da República e os órgãos propriamente ditos, chamado Ministério Público do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios e também o Ministério Público Federal. Muito bem, eu quero começar falando do chamado perfil constitucional, ou seja, o perfil constitucional do Ministério Público consta do edital dentro da matéria Lei Complementar 75/93. Diz a Constituição Federal, pelo artigo 127, que o Ministério Público é instituição permanente. Temos aí uma cláusula pétrea implícita, daí saber que não se admite, emenda constitucional quando o objetivo for abolir, tirar o Ministério Público de cena. Diz também a Constituição que ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Você deve entender uma coisa aí. Sempre que tiver juiz, desembargador, ministro, ou seja, órgão do judiciário, no exercício da jurisdição, terá sempre um membro do Ministério Público ali, fiscalizando, porque, a bem da verdade, o Ministério Público funciona como custos legis. Entenda, custos legis quer dizer fiscal da lei. O Ministério Público também é chamado de parquet. Parquet quer dizer piso. Daí nós tínhamos antigamente muito sucesso com uma cera chamada cera parquetina. Cera parquetina para passar onde? No piso. Então, os membros do Ministério Público também são chamados de representantes do parquet. Eles dizem que é porque o piso é firme, e o MP é firme, não cede. Bom saber. Defensor da ordem jurídica, custos legis, fiscal da lei, vai zelar pelos direitos sociais e os individuais indisponíveis. Quero falar disso. Os direitos sociais serão chamados assim quando eles forem difusos, atingirem uma massa. Eu não sei quem são nem quantos são, mas sei que existe. Por exemplo, meio ambiente, consumidor, isso é difuso. Coletivo, quando envolver uma associação com muita gente, um sindicato com muita gente. E os chamados individuais indisponíveis vão receber nome aqui na lei orgânica de chamar direitos individuais homogêneos. Por exemplo, a vida é um direito individual, mas é homogêneo. A liberdade, ou seja, são direitos indisponíveis. Nem eu, nem você, nós não temos o direito de tirar nossas vidas. Não temos o direito de tolhermos da própria liberdade. Isso o MP está para fiscalizar também, hein? Quero deixar bem claro que existem funções chamadas de institucionais. Ou seja, o Ministério Público, ele tem funções institucionais, mas ele também tem princípios institucionais. Vamos começar pelos princípios? O que é isso? Primeiro, dizer a vocês que o MP, os seus membros, têm unidade. O que significa unidade, professor? O Ministério Público é uno. É uno, é um só. É claro que o MPU, ele tem abrangência, que eu peço a você para decorar. Vai cair na prova, decora aí. Dentro do MPU eu terei o MPF, Ministério Público Federal. O MPM, Ministério Público Militar. O MPT, Ministério Público do Trabalho. E o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Fixou? Cai na prova, hein? Então, veja, se eventualmente eu estiver falando a você de Ministério Público, não se esqueça, ele é uno. Ah, professor, mas quando for o MPF que atuar, pode vir depois o Ministério Público Militar e mudar o que o outro fez? Ora, quando o MPF atuou, quem atuou? O MP. O MP atuou. E quando vem o MPM, o Ministério Público Militar, e atua, quem está atuando? Ué, o Ministério Público. Não existe divisão. Daí você entender que além de ter a unidade, também tem a indivisibilidade.
Ele é uno, indivisível. Mais que isso, os seus membros gozam de independência funcional. Hierarquia entre eles não existe. De modo que, se um procurador da República achar que não deve denunciar alguém por um crime, não adianta vir o Procurador-Geral da República e dizer você tem que fazer, você é obrigado. Não pode. Eles gozam de independência funcional. Professor, quer dizer então que a Procuradoria-Geral da República não exerce hierarquia sobre uma Procuradoria da República? Sim, sim, mas essa hierarquia é administrativa. Funcional? Não, não pode. Então são 3 princípios institucionais. Quais são eles? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Lembrar vocês que o membro do MP, ele também vai ter o direito de exercer essas prerrogativas. Nós vamos olhar mais adiante. Mais que isso, não se esqueça, o Ministério Público da União tem autonomia, tanto funcional como administrativa. Eles podem elaborar sua proposta orçamentária. E aí, se o Executivo entender que não está de pleno acordo com a lei do orçamento anual, poderá realizar ajustes. Quem faz esses ajustes? O Executivo. Mas quem elabora a proposta? O Ministério Público da União. Quero que vocês saibam que o Procurador-Geral da República, também chamado de PGR, é ele quem vai ser o chefe, tanto do MPF como também do MPU. Por quê? Porque ele representa a instituição. Tem atuação lá no Supremo Tribunal Federal, no STF. Professor, mas o membro do MP está lá também no Supremo, veja. Onde houver desembargador, onde houver juiz, onde houver ministro exercendo a judicatura, a jurisdição, terá sempre o membro do Ministério Público. Veja, e isso é importante. E o PGR, ele vai oficiar lá, nas questões que envolvam o Supremo Tribunal Federal. Note que esse Procurador-Geral da República, ele é escolhido pelo Presidente da República, mas tem que ter seu nome aprovado pela maioria absoluta do Senado. E aí, ele pode, evidentemente, exercer o mandato dele, mas ele pode ser reconduzido. Então, o mandato será de 2 anos? Sim, mas permite recondução. Quer dizer, professor, que um Procurador-Geral da República pode ficar aí 10 anos, 15. Veja, nós tivemos casos de Procurador da República que ficou 14 anos. De modo que isso não é proibido. Daí é importante não confundir. Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, né, chefia também o Ministério Público Federal, o MPF, com o Procurador-Geral do Ministério Público dos Estados e do DF. Por quê? Quando for Procurador-Geral do Ministério Público do Estado ou do Distrito Federal e Territórios, aí eles também têm mandato de 2 anos, mas só pode ser reconduzido uma vez. Há uma diferença. Repetindo, hein? PGR, recondução, várias, ok. PG nos estados, DF, territórios, recondução, uma. Importante. Quero lembrar aqui ainda, vocês, que o Ministério Público tem as chamadas funções institucionais. Essas funções institucionais, elas estarão presentes, evidentemente, tanto na Constituição Federal, lá pelo artigo 129, como também estarão presentes, né, na própria Lei 75/93. E eu quero citar algumas dessas funções que julgo importante e que pode cair na prova. Primeira coisa importante, defender os interesses da população indígena, função institucional do MPU. Mas uma importante, que você não pode esquecer, realizar controle externo da atividade policial. Cuidado na prova, hein? Não é controle interno, não. É controle externo da atividade policial. De modo que o Ministério Público não vai saber quem vai cuidar do inquérito de fulano ou de Beltrano dentro da delegacia, que horas a delegacia vai abrir. Não é isso. Isso é questão interna. O trabalho do Ministério Público sobre a polícia não é esse. É, na verdade, controlar externamente a maneira como a polícia trata as pessoas. É isso que é importante para o MP.
Bom vocês saberem ainda que a questão que envolve ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, aquelas ações que são propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal e serão propostas também pelo Ministério Público. A ele também compete, né, propor ação civil pública para proteger interesses difusos, coletivos. Professor, mas um particular também não pode usar uma ação civil pública? Pode também. Não é proibido. Se for associação, entidade de classe, pode também. Porque aqui há a análise de uma questão constitucional e da lei orgânica. Veja, existe uma tal de ação popular, está na Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para interpor ação que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, moralidade, né, administrativa, entidades que o Estado participe, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Veja na abertura dessa fala, exige a qualidade de cidadão. De modo que só quem pode entrar com uma ação popular é cidadão. Então, quando for pessoa jurídica, como é que faz? Usa a ação civil pública. Olha que interessante. Tanto o MP pode usar a ação civil pública, ok, como também o particular pode usar. É bom lembrar disso, é importante, né, dentro dessas funções institucionais. E eu quero lembrar aqui a vocês, e isso também é importante, que os membros do Ministério Público, eles possuem, né, garantias, que já são dos magistrados, né, juiz, desembargador, ministro, mas que se estendem aos membros do Ministério Público, tanto por força da Constituição, como também por força da lei orgânica em questão, a 75 de 93. Quais são elas? Anote aí, porque cai na prova. A primeira garantia visa, evidentemente, todas elas visam trazer imparcialidade ao membro do MP. Chama-se vitaliciedade. O membro do Ministério Público, depois que completar 2 anos na carreira, só poderá perder o cargo mediante sentença transitada e julgado, aquela que não couber mais recurso. O nome disso? Vitaliciedade. Outra garantia, inamovibilidade. Quer dizer isso, professor? Ele é inamovível, não pode ser removido compulsoriamente, tem que ter interesse público. É ou não é uma garantia para o membro do MP, que muitas vezes, no passado bem remoto, ele era removido, claro, por vingança. Era uma pedra no sapato de algum político corrupto, e aí pagava um preço caro, era removido para um local distante. Agora não pode mais. Eles gozam dessa garantia, inamovibilidade. Diz a Constituição também que eles também gozam de irredutibilidade do subsídio. Não pode baixar os ganhos dele, salvo quando houver previsão no artigo 37, inciso 11, etc., porque ninguém pode ganhar mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim que a Constituição disse. Mas se a prova perguntar a vocês, segundo a lei orgânica do Ministério Público da União, você vai responder que eles têm apenas 2 garantias. Quais são elas? Vitaliciedade e inamovibilidade. A irredutibilidade de subsídios, como ninguém pode ganhar mais que os ministros do STF, foi vetado na lei orgânica. Por isso, saiba separar. Segundo a Constituição, 3 garantias, ok. Segundo a lei orgânica, 2 garantias. Quero lembrar mais, tem tanta coisa importante, eu estou selecionando, hein? Quero lembrar aqui a você ainda que os membros do Ministério Público têm prerrogativas, privilégios, ok. Às vezes, esses privilégios, essas prerrogativas são materiais e às vezes não. Às vezes são processuais. Vamos ver na tela? Artigo 18 da Lei 75 de 1993, são prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Primeiro vamos ver as institucionais, que seriam aquelas materiais. Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Usar vestes talares.
ter ingresso e trânsito livre em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. A prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado no território, quando em serviço de caráter urgente. O porte de arma, independentemente de autorização, carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República, PGR, ou por ele expedida, nela sendo consignado, as prerrogativas constantes do inciso 1, alíneas, aí tem algumas alíneas aí, que é C, D e E, do inciso 2, e a D, C, E e F desse inciso. Agora vamos ver as processuais, continuando aí olhando na tela. Do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Fica atento para a prova sobre isso, hein? Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos ou de primeira instância, ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, e salvada a competência da Justiça Eleitoral. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. Vocês viram? Existem garantias que são institucionais, como, por exemplo, sentar-se no mesmo plano do juiz, usar as vestes talares são próprias dos membros do Ministério Público, então são aqueles trajes que são compridos, que vão lá no calcanhar, são chamados de togas. Evidentemente, são as vestes talares. É bom saber também das garantias processuais, hein? Por exemplo, o membro do MP pode usar arma mesmo sem ter autorização. Por quê? Porque está na lei orgânica. E aí eu quero dizer mais a você. O Procurador-Geral da República receberá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembra o PGR que eu já expliquei? Receberá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vou pulverizar os assuntos. Tem muitos assuntos. Veja, o Procurador-Geral do Ministério Público Federal e o Procurador-Geral do Ministério Público da União, os mesmos, mesma pessoa. Aquela que o Presidente da República escolhe, o Senado aprova por maioria absoluta, mandato de 2 anos, permitida a recondução. Mas o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do DF Territórios, eles também terão seus procuradores gerais. E eu nem estou falando da órbita dos estados, porque isso já ficou no perfil constitucional, já foi absorvido. Queremos falar aqui desses que vão exercer as procuradorias gerais no Ministério Público dessas áreas respectivas. Então, tente entender e compreender. Ministério Público da União é um gênero, que possui algumas espécies, vamos chamar de abrangências. Quais são elas? Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Muito bem. Quero lembrar aqui ainda a vocês, e é um assunto, vamos assim dizer, de muita importância, que no momento de exercer as prerrogativas, aqueles privilégios, o membro do MP deve e está vinculado ao que a lei orgânica disse. São só aquelas que ele exerce, tanto institucional como também processuais. Professor, quais são essas processuais? Eu explico. Ele, o membro do MP, ele é tratado diferentemente de um advogado ou de uma parte como outra qualquer. É diferente. E eu vou ler para você quais são essas diferenças. Olhe na tela. Olha aí, nós vamos ler algumas delas. A letra G, estou no inciso 2 do artigo 18. Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustado com o magistrado ou autoridade competente. Receber intimação pessoalmente nos autos em que
em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Ainda coloca-se um parágrafo único. Quando no curso da investigação houver indício de prática de infração penal por membro do MPU, a autoridade policial civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento na apuração do fato. De sorte que, note que ele recebe as intimações pessoalmente. Notem um outro ponto importante. Ele não pode, Ok. Notem que eles recebem as chamadas intimações pessoalmente, e olhe que interessante, quando ele tiver que ser ouvido como testemunha, ele marca dia, hora e local com o magistrado ou com a autoridade que for eventualmente ouvir, e se eventualmente ele se envolver em crime, é necessário remeter para o Procurador-Geral da República, que designará um outro membro do MP para cuidar disso. Muito bem, nós vamos continuar dando dicas aqui, porque olhe bem, se eventualmente a prova questionar você sobre um tal de termo de ajustamento de conduta, e às vezes a prova chama de TAC, termo de ajustamento de conduta, é o MP que faz. Normalmente isso antecede uma tal de ação civil pública, aquela proposta para defender interesses evidentemente difusos, né? Direitos individuais indisponíveis, eventualmente direitos sociais. E aí o MP faz o termo de ajustamento de conduta, intima a parte, intima a testemunha, faz todo um trabalho com aparência judicial, mas que é administrativa. Se eventualmente, né, a parte não assinar o termo de ajustamento de conduta, aí será proposta chamada ação civil pública. Note, é uma espécie de chance que o MP dá à pessoa que lesou direitos difusos. Professor, me dá um exemplo disso. Precisa alguém que, por exemplo, colocou no mercado um produto, né, que faz mal à saúde e prejudicou o consumidor. O MP tem interesse de trabalhar nessa parte, porque o direito do consumidor é um direito difuso. Chama o empresário, propõe o TAC, termo de ajustamento de conduta. Não quis ajustar a conduta, sofre a chamada ação civil pública. É bom vocês saberem aí, tem que memorizar, levando em conta a prova anterior, quais são os órgãos que fazem parte do MPU, hein? Isso é importante. Quais são eles mesmo? Repetindo, já falei, estou repetindo. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Não esqueça disso, é importante. E agora, eu quero que você olhe na tela. O Ministério Público da União compreende 1. Ministério Público Federal. 2. Ministério Público do Trabalho. 3. Ministério Público Militar. 4. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha o parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. Ainda aí na tela, o artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, permitida a recondução, quantas forem, precedida de nova decisão do Senado. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. Muito bem. Note que o Procurador-Geral da República ele tem que ter pelo menos 35 anos. Uma cautela aqui, dica para a prova, hein? Lá na Constituição Federal, no artigo de número 101, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, cidadão, quantos são? 11. Eles têm que ter notório saber jurídico, reputação ilibada, mais de 35 anos e menos de 65. Fixou, cai na prova, tem que lembrar disso. Procurador-Geral da República, diferente. Ele tem que ter mais de 35 anos. Não se falou na idade máxima. Fique de olho nisso, pode cair na prova, acerte a questão, hein? E agora, olhe na tela de novo. Artigo 239. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares. Primeira sanção disciplinar a ele, a advertência.
Segunda, censura. Terceira, suspensão. Quarta, demissão. E a última, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, note que a pena de censura, que é uma pena ética, não é? Segundo o decreto 1171/94, essa penalidade está prevista também na Lei Complementar 75, aplicável a membro do Ministério Público. E a esta hora eu quero que você saiba separar. Existem os serviços auxiliares, que são esses serviços que vocês vão prestar quando vocês forem aprovados, seja no cargo de técnico do MPU ou analista do MPU, não importa. São serviços auxiliares, segundo a lei orgânica. Professor, quer dizer então que se eu passar no concurso do MPU agora para técnico, analista, eu não serei membro do Ministério Público? Não, você será servidor público. Membro do MP é outra coisa, é promotor, procurador da República, procurador regional da República, subprocurador da República, subprocurador-geral e o procurador-geral da República. Diferente. Essas penas que eu acabei de falar e que foi para a tela, são penas aplicáveis aos membros do Ministério Público. Há uma diferença e é importante saber disso. Professor, deixa eu ver, o senhor falou uma coisa aí que me deixou curioso. Quem é esse procurador regional da República? Veja, ele entra no concurso. Ele entra por concurso. Se torna vitalício após 2 anos. Em que cargo? Procurador da República. Depois, pode ser que ele se torne procurador regional. E aí, ele vai atuar na segunda instância. E não é por concurso. Há um critério de promoção por antiguidade ou por merecimento previsto na Lei Complementar 75 de 93, que é objeto do nosso estudo. De modo que não existe concurso público para Procurador Regional da República e nem para Subprocurador-Geral da República e nem para o Procurador-Geral da República. Não. São cargos que a pessoa acessa na carreira. Na carreira. Então, quando aparecer na prova Procurador da República, ops, estou na primeira instância. Se aparecer assim, ó, Procurador Regional da República, ele já está atuando na segunda instância. Professor, o que é isso? Tribunais. E se aparecer Subprocurador-Geral, Subprocurador da República, acredite, já está trabalhando aí em Brasília, nos tribunais superiores, e se tratando de Procurador-Geral da República, PGR, está junto ao Supremo Tribunal Federal. Quero agora corrigir a última prova do MPU junto com você. A organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União MPU estão claramente dispostos em legislação específica acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros. Julguem os itens que se seguem. Primeira questão. Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público da União emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. Resposta errada. Veja que essa questão está errada, porque não vai utilizar meio estritamente judicial, não é? Poderá ser administrativo, isso tornou a questão errada. Vamos para a próxima? Olhe na tela aí. É prerrogativa processual do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Essa resposta é certa. Então, uma das prerrogativas do Procurador-Geral da República é esta. Se o crime for comum, quem julga é o STF. Quando o crime for de responsabilidade, o julgamento será no Senado Federal. Portanto, resposta certa. Vamos para a próxima? Vamos para a tela. No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Resposta certa. Note que essa resposta está certa porque este ato decorre, de fato, da autonomia, né, que o Ministério Público possui. Portanto, é só você ler lá o artigo 127 da Constituição Federal e seus parágrafos, você vai ver que está corretamente, ok? Próxima questão.
Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o Procurador-Geral da República representa o poder competente para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados de omissões inconstitucionais. Resposta errada. Essa questão está errada porque o membro do Ministério Público vai utilizar, na verdade, são os remédios heróicos constitucionais. Quer dizer, poderia um procurador da República ou um procurador regional, na condição de representante dos direitos do cidadão, propor na justiça, por exemplo, um habeas corpus para impedir a manutenção da prisão de alguém se a prisão for abusiva ou ilegal. Ok? Próxima questão. A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU é incumbência da Corregedoria do Ministério Público Militar. Resposta errada. É bom vocês saberem que, na verdade, não é o MPM que vai cuidar disso. Existe um órgão próprio. Dê uma lidinha nisso, é importante. Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue os itens a seguir. Primeira questão. É atribuição do Procurador-Geral da República propor ao Presidente da República os projetos de lei e de interesse do MPU. Resposta errada. Quem recebe as propostas aí, os projetos de lei, é o Poder Legislativo. Portanto, essa questão ficou errada. Próxima questão. A estrutura completa do Ministério Público da União é constituída por Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Resposta errada. Por tudo que já foi explicado nessa nossa sinopse, né, nesse nosso resumo, você sabe, está faltando aí nessa lista o Ministério Público Militar, o MPM, de sorte que tornou a questão errada. Então, concurseiros, olhe bem que interessante. Há um perfil constitucional, não é? Ao Ministério Público é dado esse título, instituição permanente, não é? Essencial à função jurisdicional do Estado, não é? Defende a ordem jurídica, os interesses sociais, individuais indisponíveis, tem autonomia administrativa e também para elaborar a sua lei orçamentária, não, mas o seu projeto de lei orçamentária, o Executivo pode proceder a alguns ajustes. Lembre-se que existem os chamados princípios institucionais. Estou falando aos senhores aqui, às senhoras, senhoritas, o seguinte, ou seja, a indivisibilidade, a unidade, a independência funcional são princípios. Bom vocês saberem que o Ministério Público da União, o MPU, tem abrangência. Né? Ministério Público do Trabalho, Militar, do DF, Territórios e ainda o Ministério Público Federal. Não esqueça, o Procurador-Geral da República, o PGR, representa a instituição, chefiando o MPU e chefiando o MPF. Ele tem mandato de 2 anos, poderá ser reconduzido. Quem é que dita ou quem é que escolhe o nome? Presidente da República. Quem aprova o nome? O Senado, maioria absoluta dos seus membros. Bom vocês saberem, e é importante, que cada um desses ministérios públicos que eu falei aí, seja o federal, seja o militar, ou do trabalho, DF, territórios, também tem seus procuradores gerais. Os membros do MP, segundo a Constituição, têm 3 garantias. Quais são elas? Elas são assim, vitaliciedade, inamovibilidade e ainda mais, irredutibilidade de subsídios. Constituição, hein? Lei orgânica tirou fora a irredutibilidade de subsídios. Quero ainda que vocês fiquem muito atentos e procurem não se esquecer das chamadas prerrogativas institucionais e processuais. E aí, como é que eu faço, professor, para acertar na prova quando é uma, quando é outra? É no processo processual. Não é no processo? Então é institucional. Sentar-se logo à direita do magistrado. Institucional. Ser intimado pessoalmente. Processual. Veja, não é difícil. Lembrar sempre, Ministério Público utiliza a ação civil pública, mas o particular também pode. Mas, quando tratar de ação penal, não. A ação penal pública é privativa. Privativa de quem? Do Ministério Público da União, do MPU. Portanto, olhe bem, a parte penal pública é privativa do Ministério Público e a parte civil não. O particular também pode, isso é importante. Exercer a fiscalização externa da atividade policial pode cair na prova também. Fique atento a esse detalhe, hein? Isso é importante. Quero lembrar a vocês que a recondução do PGR pode ocorrer várias vezes, mas a recondução do Procurador-Geral no âmbito estadual, não. Esta é diferente.
esta só poderá ocorrer apenas uma recondução. É isso. Meus alunos, vocês que me assistem em todo o Brasil, os que já tiveram, não é, comigo em sala de aula um dia, ou que me conhecem aí nas palestras, nos eventos, boa sorte. Você que não me conhecia, que aproveitou aqui essa pitadinha de lei orgânica para aprender um pouquinho sobre a Lei 75/93, espero que eu tenha alcançado todos vocês, de modo a agraciá-los no concurso, dando a vocês aqui uma pitada daquilo que vai ser cobrado de vocês na prova do Ministério Público da União, que vai acontecer agora, dia 19. Quero dizer a vocês, boa sorte, que vocês possam fazer uma prova muito boa e possam tomar posse no cargo público, esse é o meu sincero desejo. Boa sorte a todos.